Romanos, capítulo 5, do versículo 18 ao versículo 21, nós lemos assim: Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. O texto que nós lemos fala sobre dois reinos, sobre o reino da graça e o reino do pecado e da morte. Não são reinos físicos, não são reinos externos, são reinos nas almas dos homens. Jesus falou sobre tal reino, certa vez, quando sendo interrogado pelos fariseus, em Lucas 17, no versículo 20, diz assim: E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Dentro de vós. Estes reinos, o reino do pecado e da morte, este reino, o reino da graça, é um reino interior, no coração, nas almas dos seres humanos. E hoje eu quero falar sobre o reino da graça. O reino da graça. Olha comigo no versículo 21 de Romanos 5. Primeira coisa que eu quero falar hoje sobre o reino da graça é que o reino do pecado, são dois reinos, o reino do pecado não reina no mundo. Ou melhor ainda, não reina mais no mundo. O reino do pecado não reina no mundo. Reinou, mas não reina mais. Versículo 21. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Note aqui no começo do versículo que fala que o pecado reinou. Está no passado. Muito importante quando a gente lê na Bíblia, a gente atentar para esse tipo de coisa. O tempo que o verbo foi conjugado. Aqui fala que assim como o pecado reinou na morte, reinou, ele não reina mais. Ele já reinou. Já houve um tempo em que o pecado, em que a morte reinavam supremos, livres, sem oposição. Mas esses dias acabaram. O efeito do pecado, no entanto, continua igualmente destrutivo, igualmente escravizante, igualmente mortífero. Ele não reina, mas os seus efeitos, o seu salário continua o mesmo. Eles são óbvios e vistos por toda parte. Você não precisa ir muito longe, você não precisa procurar muito. Eles estão por toda parte. Estão no mundo. Estão em nossos lares, muitas vezes, estão em nossas vidas. Mas o pecado e a morte não reinam mais. Os tempos do seu poder acabaram. Não mais este reino reina absoluto. 1 Coríntios 15, e versículo 55. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Isso aqui é o apóstolo Paulo falando, claro, inspirado pelo Espírito Santo. Ele está questionando, está dizendo, onde está a vitória? Onde está o aguilhão? Onde está o poder, a vitória do pecado, do inferno, da morte? Em Oséias, capítulo 13, versículo 14. Eu os remirei da mão do inferno e os resgatarei da morte. Onde está, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua perdição? O arrependimento está escondido dos meus olhos. Esse arrependimento escondido dos olhos de Deus é o arrependimento que Deus não vai ter de ter destruído a morte, o inferno. Ele fala, não vou mudar de ideia. Onde está o seu poder? Eu vou destruir o seu reino e eu não vou me arrepender. Arrependimento, ele termina aqui, arrependimento está escondido dos meus olhos. Eu não vou mudar de ideia.
O seu dia está chegando, o seu fim está chegando, o seu reino tem dias contados, eu não vou me arrepender, eu não vou mudar de ideia, é uma certeza absoluta. Claro, nos tempos de Oséias, isso era uma promessa futura. Na época de Oséias, em todo o Velho Testamento, antes de Cristo, o pecado e a morte reinavam. Não era no passado, na época era no presente. O que reina hoje, absoluto, o que reina hoje é a graça. Nós lemos o versículo 17 do nosso texto em Romanos 5, porque se pela ofensa de um só homem a morte reinou, mais uma vez, a morte reinou. Pela ofensa de um só homem. Que homem foi esse? Adão. Pela ofensa de Adão, de um só homem, a morte reinou. A morte reinou. O reino da morte começou com Adão, e o reino da morte foi até a segunda parte aqui. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse, ou seja, Cristo, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então o reino da morte existiu de Adão até Jesus Cristo. Mas com Jesus Cristo, a sua vida, ou melhor, a sua vinda, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição, colocou um fim ao reino da morte do pecado e iniciou o reino da graça. E esse reino, ele reina supremo hoje. Quem recebe a abundância da graça, como nós lemos aqui no versículo 17, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Essa abundância da graça está se referindo à salvação. Quem recebeu a abundância da graça, quem nasceu de novo, quem foi salvo, ele reina em vida. Reina. Que reino? O reino da graça. Isso, essa conclusão de que o pecado não reina no mundo, ou não reina mais no mundo, já reinou, mas não reina mais, nos leva a uma inevitável conclusão e indagação em relação ao pecado. E essa conclusão é que o pecado não reina no mundo e o pecado não reina no crente. Se o pecado não reina absoluto no mundo, apesar de sua evidência, o seu salário está presente e óbvio, mas se ele não reina mais, se ele reinou, mas não reina mais no mundo, então muito menos esse reino do pecado e da morte reina no crente. No versículo 1 e 2 de Romanos 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A lei do pecado e da morte. Do pecado e da morte. E dois reinos, um da graça e outro reino é do pecado e da morte. Todo crente está livre da lei do pecado e da morte. Todo crente, todo mundo que recebeu Cristo, ele está livre, liberto da lei do pecado e da morte. Toda pessoa que não é salva está debaixo da lei do pecado e da morte. O pecado e a morte não reinam no mundo absoluto. Existem, mas não reinam. E dentro da pessoa que não é salva, essa pessoa está apenas uma única decisão distante de se ver livre da lei da morte e do pecado. Gálatas 5, versículo 25. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Quem nasceu de novo tem uma opção. Quem nasceu de novo, ele pode andar no espírito ou ele pode andar na lei do pecado e da morte. Mas pastor, o senhor disse que acabou de dizer que a lei do pecado e da morte não reina no crente. Não, não reina. Não reina. É interessante o uso aqui em Romanos 8 sobre o uso da palavra lei. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado, da lei do pecado e da morte. Se você olhar no dicionário, a palavra lei, o dicionário português, você vai ver a seguinte definição.
poder, autoridade, domínio que é imposto. Domínio. Aí você olha no mesmo dicionário a palavra reino, que significa domínio. Esfera ou lugar em que algo domina. Então, lei e reino são muito próximos um do outro. Lei significa domínio, reino significa domínio. Então, quando aqui o apóstolo Paulo escreve sobre a lei do Espírito de vida e a lei do pecado e da morte, ele está se referindo justamente a esses reinos. O reino da graça, que é justamente o reino da vida. A lei do Espírito é o mesmo que o reino da graça. Estamos falando da mesma coisa. Igualmente, o reino do pecado e da morte, que reinou até Cristo, é o que está falando sobre, nós somos livres da lei do pecado e da morte. É o reino, a lei do pecado e da morte, o reino do pecado e da morte é a mesma coisa. Então o que nós temos hoje? Nós temos o crente livre do poder, livre do domínio, livre do reino do pecado. O crente, ele está no reino e no domínio da graça. Pastor, mas se for assim, por que o pecado exerce tanta atração? Por que o pecado exerce um certo magnetismo? Não falo das pessoas perdidas, dos não salvos, mas a nós. Por que ainda existe esse puxar, essa atração? A desobediência, a rebeldia, ao pecado. O apóstolo Paulo entendia, padecia e escreveu sobre esse mesmo problema. Abra comigo para Romanos capítulo 7. Nós vamos ler um trecho um pouquinho mais comprido que nós costumamos fazer, mas eu vou pedir que você acompanhe comigo. Romanos 7, versículo 15. Isso aqui é o apóstolo Paulo escrevendo. E lembre-se, sempre que a gente fala o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, lembre-se, é Deus falando através desses homens. Tá? Isso aqui é a igreja de Deus, não é a igreja do apóstolo Paulo. Mas enfim. Versículo 15 de Romanos 7. Porque o que faço, não o aprovo. Esse é o grande apóstolo Paulo. Falou, o que eu faço, eu não aprovo, eu não quero, não concordo, eu não gosto. O que eu faço, não aprovo. Pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Então ele está aqui dividido, ele fala, as coisas que eu não quero fazer, as coisas contrárias a Deus, isso eu acabo fazendo. E as coisas que eu quero fazer, às vezes eu acabo não fazendo. Então você vê que existe essa dicotomia, essa duplicidade de querer fazer o certo e querer fazer o errado e ficar naquela... entre os dois reinos, entre o reino da graça e o reino do pecado e da morte. Mas ele continua no versículo 16. E se faço o que não quero, consinto a lei que é boa. Ele falou, eu concordo com a lei. Se eu faço o que eu sei que é errado e vai contra a lei, então eu concordo com a lei. Como nós vamos ver, a lei veio para acusar. A lei não veio para justificar ninguém. A lei não veio para isentar ninguém. A lei veio para condenar. Versículo 17. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita. O pecado, mas o pecado que habita, no caso nele. Interessante que essa palavra habita é a palavra grega oikio, que é uma tradução correta, mas mais especificamente esse habita significa coabitar e mais precisamente, por exemplo, quando um casal que não é casado coabita. Um casal que não é casado não deve estar coabitando. Um casal que não é casado, casal que não entrou em matrimônio, um casal que está coabitando, bastante comum hoje, socialmente aceitável, mas é errado. Mas essa mesma palavra, então note que fala aqui, mas o pecado que habita. Ou seja, esse pecado, ele não reina. Esse pecado, ele não governa.
esse pecado não tem autoridade nenhuma, ele coabita. Ele está lá, mas não é o lugar dele. Assim como um casal que coabita sem estar casado, não deve estar lá. Um ou outro deve sair. Por quê, pastor? Porque não são casados. E quando o pecado que habita no crente, o pecado habita, mas ele habita, ele não reina. Ele não tem autoridade, ele não tem poder. Não existe reino do pecado no crente. O pecado está lá, mas ele só habita. Só habita. Quando alguém vai morar num país ilegalmente, ele habita lá, mas ele não tem direito. Se ele for pego, ele é convidado a se retirar. Porque ele está lá, mas ele não pode voltar. Ele é privado de várias coisas porque ele não tem a cidadania, não tem autoridade, a lei alguma. O pecado pode habitar no crente. Paulo escreve, ele fala inclusive isso, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado. Que pecado? O que habita, mas não reina. Continuando, 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Mais uma vez, habita, mesma palavra, na carne. Aqui, Paulo está falando sobre a carne. A natureza carnal não habita bem nenhum. Se você é salvo, você tem um novo espírito, você é salvo, você ainda, no entanto, tem uma carne. E nessa carne habita o pecado. Não só habita o pecado, mas não habita bem algum. Na sua carne, na minha carne, não tem nada que presta. É o que Paulo está dizendo, não habita bem nenhum. Por isso que o mesmo Paulo fala que nós não devemos dar vazão, não devemos dar espaço para a carne, não devemos paparicar a carne, não devemos satisfação para a carne, porque em nossa carne não existe bem nenhum. Ela habita lá, mas não tem poder. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Eu falei, eu até quero fazer o bem, mas eu não consigo. Por quê? Porque o pecado e a carne estão tendo a vantagem. Não reinam, não têm domínio, não estamos sob a lei do pecado, ou da morte, ou da carne, mas a carne, assim como o pecado e a morte, não reinam no mundo, mas a evidência e a influência está lá. Igualmente, a nossa carne não domina, mas a sua influência está lá. Continuando, versículo 19. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Mais uma vez, habita. Pecado que habita. Não reina, apenas habita. 21. Acho então esta lei em mim. Veja bem. Acho esta lei, que para os efeitos da mensagem de hoje, podemos dizer este reino. Eu vejo este reino. Eu vejo esta lei. Eu vejo esta lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Que homem interior é esse? É o novo homem, aquele que nasceu de novo. É o nosso homem espiritual. Que nasceu de novo, no novo nascimento, quando fomos salvos. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros, ou seja, na minha carne, outra lei, outro reino, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. 24. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? E você veja como o apóstolo Paulo, de forma bem franca e honesta, fala que existe essa briga, essa batalha. Estes dois reinos, mas só um tem autoridade, que é a lei da graça. A lei do pecado, a lei da morte, o reino do pecado e da morte não tem autoridade na vida do crente. Então por que o crente peca? Porque o pecado exerce tamanha
atração e fascinação, é porque nós damos vazão à carne. É como se nós permitíssemos que alguém entrasse em nossas vidas e comece a dar ordens e ditar coisas sem terem a mínima autoridade. Eu vou dar um exemplo. O ano passado, retrasado, no auge da tal pandemia, prefeitos e governadores mandaram, fecha tudo. Eles tinham autoridade para isso? Legalmente, eles não tinham autoridade nenhuma para fechar nada. Não tinham autoridade de encarcerar a população em casa, proibir sair na rua, não tinham autoridade. Mas não fizeram? Fizeram. Estava certo? Não. Assim é o reino da graça. Se nós permitirmos, se nós escolhermos seguir a lei do pecado, da morte, da carne, nós estamos dando autoridade, estamos nos subjugando a esse reino que não tem autoridade legítima sobre o crente, porque o crente, ele está sob a lei da graça, o reino da graça. Note que a lei do pecado, mais uma vez, ela habita, mas não reina no crente. Para o perdido, ela reina, porque eles não estão no reino da graça, só debaixo do pecado e da morte. O pecado não reina, não tem domínio. Por que então o pecado, às vezes, reina e está presente na vida do crente? É por opção, é por decisão, é por escolha, é por derrota espiritual, fraqueza espiritual, cegueira espiritual. Usando o exemplo recente dos governadores e prefeitos que fecha tudo, a maioria da população não fazia a mínima ideia que eles não tinham direito de fazer isso. Não sabiam. Bom, se o governador está falando, sim, está falando, mas a lei não lhes dá esse direito. Ah, mas é pela sua saúde. Pois é, o pecado vem do mesmo jeito. Ele vem sem autoridade nenhuma, ele vem sem poder nenhum, e fala, ah, mas é por causa... Aí você preenche o que você quiser. É por causa de conveniência, é porque... Aí sai dando vários motivos. Mas o pecado só pode ter domínio, a morte só pode ter domínio, a carne só pode ter domínio na vida do crente, se o crente deixar, permitir, escolher assim fazer. O que é trágico, porque todas estas coisas, tudo que for necessário está disponível no reino da graça. No reino da graça que nós crentes estamos. No reino da graça está a liberdade está lá, o poder está lá, a autoridade está tudo lá. Quão trágico quando um crente que vive no reino da graça se entrega ao reino do pecado e da morte e da carne. Olha comigo para Romanos 5, versículo 18. O reino do pecado não reina mais no mundo. Já reinou, mas não tem domínio absoluto. O pecado não reina no crente, só se ele deixar. E o reino da graça está aqui, já chegou. Romanos 5,18. Pois assim como por só uma ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. A graça está disponível para todos os homens. Mais uma vez cai por terra essa baboseira de eleição, predestinação. Aqui fala que a graça veio sobre todos os homens. Ela está disponível a todos os homens, através da salvação, através de Cristo. Mas o reino da graça está aqui. Está aqui, ele já existe, já reina. Então devemos viver nele. Devemos andar nele. O reino da graça não pode ser parado,
O reino da graça não pode ser derrotado, assim como Deus não pode ser parado ou derrotado. Porque o reino da graça é o reino de Deus. E como Jesus falou, o reino de Deus não vem para a aparência exterior. O reino de Deus, você não fala, olha ele aqui, olha ele ali. O reino de Deus está dentro de vós. Então vamos deixar que a graça reine. Vamos deixar que a graça reine, porque se a graça não reinar, vai reinar o pecado, a morte e a carne. É o que nós temos. O reino da graça derrotou e depôs o reino da morte. Como pode então um reino derrotado reinar? Ele não reina mais. É justamente isso. O rei do pecado, a lei do pecado e da morte, o reino do pecado e da morte foi derrotado na cruz. Não reina mais, não tem domínio. Ele exerce aquela atração, um poder de sedução, um poder de engano. Isso o pecado existe e exerce, mas não domina. Ele foi derrotado. O reino da morte e do pecado foi derrotado na cruz por Jesus Cristo, nosso Salvador. Então vamos deixar que a graça reine em nossas vidas. Primeiramente, não se privando desta graça. Como é que é, pastor? Então, eu posso me privar dessa graça? Pode. Hebreus 12, 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, por ela muitos se contaminem. Veja aqui que há a possibilidade de alguém se privar da graça de Deus. Você é crente, você está no reino da graça, mas você pode se privar. Você pode escolher ficar de fora. Você pode escolher dizer não para a graça e dizer sim para a lei do pecado e da morte. Tudo em nossas vidas do crente é pela graça. Efésios 2, versículo 8. Nós sabemos que a salvação é pela graça. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então a gente começa a nossa vida espiritual pela graça. Salvação é pela graça. Nós servimos a Deus pela graça. Exerça o seu ministério. Sem graça você não pode exercer seu ministério. Se você não tem ministério, você está se privando dessa graça. Porque é pela graça que se serve a Deus. Quem não serve a Deus está se privando da graça. Hebreus 12, 28. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado. Que reino é esse? É o reino da graça. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Se você está no reino da graça, você vai servi-lo. Note bem, retendo a graça, usando a graça, que é o oposto de se privar da graça. Se você não tem o ministério, se você não serve Deus, você está efetivamente se privando da graça de Deus. Porque nós servimos a Deus através da graça. Nós recebemos um reino. Se recebemos um reino, vamos reter a graça desse reino, servindo a Deus como? Agradavelmente. Quer dizer isso? Não servindo a Deus assim, ó. Tem que ir para a igreja hoje. Tem que evangelizar. Gente, sirva a Deus agradavelmente. Com gozo, alegria, de boa vontade. Agradavelmente, com reverência. Por quê? Porque é Deus que servimos. A Deus. E piedade. Piedade. O que é o oposto de piedade? Impiedade. Essa piedade aqui podemos dizer santidade. Seria algo parecido. É pela graça que nós oramos. Hebreus 4,16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Cheguemos com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Quem não ora a Deus como deveria, poderia,
está se privando da graça de Deus. Por quê? Porque é pela graça que nós oramos. E note aqui, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça. Então, quando nós exercemos a graça, retemos a graça, servindo, orando, nós encontramos mais graça. Nós encontramos mais poder. Nós fazemos isso agradavelmente. Não é enfadonho, não é um fardo. Se torna algo agradável. Por quê? Porque estamos no reino da graça. Estamos retendo a graça, estamos servindo a Deus, estamos orando e achando auxílio em tempo oportuno. Nós somos empoderados pela graça. 2 Coríntios 12, versículo 9. E disse-me, a minha graça te basta. Que Deus, isso aqui é Paulo relatando o que Deus falou para ele. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. A graça de Deus nos dá poder para superar as dificuldades e as fraquezas, o que nos leva a sermos empoderados. Paulo falou, quando eu estou fraco, aí eu estou forte. E é pela graça de Deus que nós podemos suportar, abundar e crescer em poder. Nós louvamos Deus pela graça. Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Se nós não retemos esta graça, do reino da graça, a gente pode até cantar, pode até fazer música, mas não há louvor. Louvor não sai daqui, louvor vem daqui. Louvor pode até sair da boca, mas ele inicia aqui, no coração. Um coração cheio de graça. É pela graça que nós crescemos espiritualmente. Segundo Pedro 3,18. Antes crescei na graça. Podemos crescer na graça. E conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Resumindo, por que a graça é uma das doutrinas centrais mais importantes que nós encontramos na Bíblia? Porque o crente sem graça, sem o reino da graça, o crente não faz muita coisa para Deus. Ele não pode crescer espiritualmente. Sem a graça, ele não pode louvar a Deus adequadamente. Sem graça, nós não temos acesso ao poder de Deus. Sem graça, nossas orações não têm o poder que deveriam. Sem graça, nós não podemos servi-los. Sem graça, nós não podemos ser salvos. Então, sim, a graça é uma das coisas mais importantes na palavra de Deus. E que pena quando a graça de Deus sequer é compreendida, sequer é entendida. Eu vou encerrar com 2 Coríntios 6,1. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Que ninguém ouvindo essa mensagem faça o erro de receber a graça de Deus em vão. O que seria, pastor, receber a graça de Deus em vão? É você ter a graça, você é salvo, você está no reino da graça, mas você não ora, você não serve, você não cresce, você não tem um poder, você não louva. Isso é ter a graça em vão. Você tem a graça, mas não há efeito nenhum, não há resultado nenhum, não há serviço nenhum, não há louvor nenhum, não há oração, não há nada. É em vão. É salvo? É salvo. Recebeu a graça? Recebeu a graça. Vai para o céu? Vai para o céu.
mas vai chegar lá de mãos vazias. Esse dia vai chegar, gente, onde todos os salvos estarão reunidos perante Jesus no tribunal de Cristo. Não para ser julgado quem vai para o céu e quem não vai, porque o tribunal de Cristo vai ser no céu. Então, quem não é salvo não vai estar lá. Então não é um tribunal para decidir quem vai ou não vai para o céu, porque já está no céu. É um tribunal para decidir o galardão eterno. A sua posição eterna. A sua habitação, sua moradia. Eu costumo brincar que vai ter as mansões e vai ter a grota dos anjos. Muito irmãozinho vai chegar lá, cadê a minha mansão? Tá vendo aquela mansão ali? Ah, aquela que está o pastor Roberto lá na varanda? Essa mesmo! Ah, que maravilha! Maravilha não. No céu minha mansão vai ter uma grota também. Pois chega a grota. Lá no fundo. Chega mais quentinho, chega mais quentinho. Pois é, lá vai ser a sua morada eterna. Até quando? Aqui não tem mais quando, meu filho. O quando aqui acabou. Não tem mais quando? Na eternidade não tem mais quando. É ou não é? E a sua posição, a sua habitação, o seu galardão vai ser aquilo por toda a eternidade. Uns vão governar. Outros, sem querer ofender ninguém, vão varrer as ruas. E outros vão ser a vassoura daqueles que vão varrer as ruas. Até quando? Não tem mais quando. Não tem mais quando. Assim como o céu, estou no céu, até quando? Não tem mais quando, você está no céu para sempre. E quem está no inferno vai ficar até quando? Eternamente. Na eternidade não tem mais quando. É aquilo para o resto dos dias da eternidade. Aliás, não vai ter dia também, então resto dos dias não, resto da eternidade. Lá não tem ano, mês, semana, horas, minutos, não tem, é eterno. Então não receba a graça de Deus em vão. Não faça isso. Não estamos competindo um com o outro, não é o irmão contra o irmão. Não, não. Nós vamos ser julgados de acordo com o que Deus tinha para a gente fazer. Se Deus nos chamou para ser qualquer coisa, seja aquilo grande ou pequeno aos olhos dos homens, aquilo é grande para Deus. Deus me chamou para ser pastor, e eu sou hoje pastor dessa igreja. Deus não chamou todo mundo para ser pastor. Mas Deus chama todo mundo para fazer alguma coisa no seu reino, aqui na terra. E com quanto que nós façamos aquilo para o qual Deus nos chamou e nos equipou, então nós não estaremos recebendo a graça em vão. Mas ninguém foi chamado, como diz o proverbial ditado, para ficar esquentando o banco na igreja. Isso não é chamado. Ah, vou para a igreja domingo, vou para casa. Sim, e o resto da semana você faz o quê? Não, ninguém é chamado para... Talvez você seja chamado para algo que ninguém mais sabe que você faz. Quem tem que ver é Cristo. É Deus quem tem que ver. E Deus vê. A vossa obra no Senhor não é em vão. Não se preocupe. Tudo que a gente faz para Deus, Ele está vendo. Talvez o pastor não está vendo, o irmãozinho não está vendo, mas Deus está vendo. E aquilo que nós fazemos em secreto, Deus vai recompensar abertamente. Não precisa se preocupar com a grandeza que foi chamado. Porque não há grandeza na obra de Deus, há apenas Deus que torna tudo o que Ele chama-nos a fazer grande. Porque é Ele que chama. Só não recebamos a graça de Deus em vão. Mas o servimos agradavelmente e com piedade.